Bom dia. Agradeço ao desembargador Rômulo Pisolatti pela apresentação e também o convite, da mesma forma, desembargador Leandro Paulsen, desembargador Márcio Rocha. Não poderia iniciar deixando de registrar esse agradecimento pelo convite, muito honroso e, evidentemente, de grande responsabilidade falar para um público tão distinto, qualificado, que forma a jurisdição federal da região sul, que, sem dúvida nenhuma, é respeitada, admirada em todo o país. Então, é um papel de responsabilidade, mas também de grande satisfação. Ver que esses assuntos que nos ocupam, com um estudo interdisciplinar de direito e contabilidade, também desperta o interesse de todos aqui presentes. Então, também agradeço aí essa participação nesse dia de chuva, que espero que, de fato, favoreça os estudos. Acho que o ponto de partida, eu falei em interdisciplinariedade, e um estudo como esse, que foi referido do meu livro, ele parte necessariamente de uma consideração da disciplina. Para fazer esse estudo interdisciplinar, eu preciso reconhecer, em primeiro lugar, a diferença e o campo em que nós estamos atuando. Direito e contabilidade são ciências distintas, são objetivos diferentes, linguagens diferentes, não são linguagens naturais, porque, de alguma forma, também são convencionadas, mas ainda assim com as suas diferenças, né? Enquanto direito com uma linguagem prescritiva, contabilidade ainda se debate isso em razão da existência de normas, né? Mas normas, num primeiro momento, técnicas. Então, acho que esse seria um ponto de partida, reconhecer a diferença e, claro, nossa preocupação aqui é um olhar jurídico sobre a contabilidade, é o que ocupa, principalmente nas questões tributárias, os juristas envolvidos com a questão jurídica. Mas, feita essa observação, é inegável hoje a importância da contabilidade para a solução de problemas jurídicos e tributários. Nós temos acompanhado na experiência prática que é muito difícil, especialmente nesses últimos anos, em matéria de tributação federal, até se fala em tributação estadual e municipal, mas, especialmente em tributos que incidem sobre a renda e receita, isolar o problema jurídico sem observar, ao menos ter uma informação, um conhecimento do que está por trás do ponto de vista contábil. Então, essa proposta de análise em que eu tenho a necessidade de entender, conhecer como a contabilidade lida com os fenômenos econômicos, para daí perceber como que o legislador tributário, o intérprete, vão se posicionar diante dessa realidade normada, ou, enfim, abrangida pela contabilidade. Então, com essa proposta, para cumprir o tema aqui que foi designado, a ideia seria falar um pouco do contexto de surgimento das normas internacionais de contabilidade e da inserção dessas normas no país, falar também da evolução da relação dessas normas com a tributação, né, a partir de 2007, com a Lei 11.638, que entrou em vigor no ano seguinte. O legislador tributário se deparou com, e tem se deparado até hoje, com uma série de dúvidas de como lidar com esse fenômeno, com essa normatização técnica nova. Eu tive a oportunidade de assistir ontem as apresentações da professora Nina Aguiar e do professor Vitor Polizelli, e buscarei até evitar algumas sobreposições aqui de conteúdos, mas acho que fica
uma observação muito importante, que imagino tenha ficado bem evidente ontem, que é o fato de o Brasil ter adotado essas normas nas suas demonstrações contábeis individuais, ou seja, lá no CNPJ, onde cada empresa utiliza a contabilidade como base para pagamento de dividendos, para formalização de obrigações e também dentro da tradição que o Brasil tem para apuração de tributos. Então, essa é uma experiência em relação a normas internacionais de contabilidade que diferencia o Brasil de outros sistemas e que talvez seja a razão que cause tantas dificuldades na área tributária. Então, eu sempre inicio lembrando desse fato, né? Hoje nós estamos em um processo de rediscussão da base tributável de imposto de renda de pessoas jurídicas, alegadamente diante dessa complexidade trazida para as demonstrações individuais. E no final, ainda se tivermos aí a oportunidade, um tempo de comentar sobre dois temas emergentes das normas internacionais que eu considero mais abrangentes e com potencial de gerarem maiores discussões na área tributária, que são os tratamentos do reconhecimento de receitas e o tratamento das operações de combinação de negócios e reorganizações societárias. Pelo menos, se for possível, dar uma rápida visão desses temas, para que eles ilustrem algumas dificuldades e discussões que poderão surgir. Então, para entender o contexto das normas internacionais, algumas noções introdutórias de contabilidade. Então, a discussão sobre se contabilidade é uma ciência, é uma técnica. Eu recordo de um saudoso professor de contabilidade, digo isso porque realmente aprendemos muito com ele, que dizia que contabilidade é débito e crédito, é uma ciência exata, tem que fechar o balanço e o estudante dessa matéria precisa estar preocupado com isso. E, de fato, ontem, até nas exposições, alguns exercícios de débito e crédito e operações de contabilização, é impossível aprender e entender a contabilidade hoje sem conhecer esse mecanismo. Por outro lado, a evolução das normas e, enfim, da própria contabilidade, isso testemunha o surgimento das normas internacionais, mostra que a contabilidade também se insere num contexto econômico, administrativo e jurídico. Jurídico também, acho que isso ficou muito claro ontem na exposição da professora Nina, que a contabilidade também é um objeto de tutela pelo direito, porque existem interesses ali que o direito entende por bem tutelar. Então, essa evolução da contabilidade para uma ciência social já vem sendo discutida com um objetivo próprio, evidentemente, que é o de fornecer informações úteis, verdadeiras, adequadas para os seus usuários. E quem são esses usuários? Investidores, credores, o próprio governo, trabalhadores, enfim, toda a sociedade que, por meio das empresas, né, hoje são os veículos aí de alocação de recursos na economia. Então, nós vemos três funções hoje na contabilidade. Poderíamos até fazer uma divisão didática, uma função econômica, uma função gerencial, uma função jurídica. A função econômica, ela está ligada à ideia de alocação de recursos, alocação eficiente de recursos na economia. Os economistas trazem uma figura, quase uma metáfora, né, dos carros usados. No pressuposto de que o vendedor de um carro usado é quem mais conhece aquele carro, é quem mais tem informações se ele teve manutenção adequada, se foi bem conservado ou não, e o comprador não tem essas informações, eu posso
ter uma situação em que o comprador desse carro vai tentar reduzir o preço dele por não saber se é um carro bom ou se é um carro ruim, no sentido do custo de manutenção que vai gerar. E essa escolha de preço, por falta de informação do comprador, tende a levar com que cada vez menos carros bons sejam colocados no mercado de carros usados, porque a falta de informação vai nivelando esses preços para baixo. A inexistência de contabilidade de informação, ela, da mesma forma que acontece com esse carro, vai distorcer os preços, porque crédito, custo de capital, retornos, os investimentos seriam feitos, se não houvesse contabilidade, de uma maneira praticamente aleatória, né? Então, ele tem esse componente econômico que talvez seja um dos mais importantes. Ele também tem um componente gerencial que é explicado pela ideia de agência, né? As empresas funcionam na perspectiva de um principal, que pode ser o acionista controlador, pode ser o proprietário, e de um agente que pode ser explicado por um gestor, um administrador, muitas vezes o principal delega o agente enfim, a gestão desse negócio, e sem contabilidade, também porque aqui existe uma assimetria de informações entre proprietário que está mais distante e gestor que está no dia a dia e conhecendo a empresa. Então, sem a contabilidade, não é possível resolver esse conflito de agência de uma forma transparente e clara para todas as partes. E o que importa mais aqui para a nossa discussão é a função jurídica, que alguns também chamam função contratual da contabilidade, na medida que as demonstrações contábeis, ou produto da contabilidade, serve para regular desde direitos e obrigações contratuais. Nós temos situações de empresas que contratam crédito ou outras operações baseadas em determinadas promessas de manter um nível de endividamento, um nível de liquidez, e isso tudo se apura pela contabilidade. E aqui é outra preocupação que é interessante. Quando surgem as normas internacionais no Brasil, o aspecto tributário é o que até hoje tem sido mais destacado, mas a influência dessas normas no conjunto de outros direitos e obrigações que circundam a empresa também merece ser discutida, né? Nós vamos desde lá do direito administrativo, licitações, precisa ter um patrimônio líquido X. Bom, se eu tenho normas que mudam esse patrimônio líquido, como que eu vou fazer, né? As mesmas preocupações que, de alguma forma, surgiram no direito tributário, elas se estendem para outros ramos em que circundam a atividade empresarial. Bem, a apresentação do Vitor ontem falou em débitos e créditos, e hoje eu queria só acrescentar as 3 etapas do processo contábil, que é importante entender a diferença entre reconhecimento, mensuração e divulgação, para a compreensão de onde estão as modificações e como elas afetam. Então, num primeiro momento, como a contabilidade lida com ações econômicas, com realidades econômicas, ela precisa decidir se e como reconhecer essas realidades, esses eventos da vida econômica, e classificá-los, né? Então, gastos com desenvolvimento de produtos. A empresa incorre em diversas despesas, custos, para gerar uma tecnologia nova, um produto novo. Ela vai tratar esses gastos como despesa, ou seja, já apropriar isso como uma diminuição do seu patrimônio, ou, na medida em que essas tecnologias vão gerar
benefícios por períodos maiores, ela deve mantê-los ativados, mantê-los capitalizados. É uma decisão de reconhecimento, como reconhecer essa realidade. A segunda, que afeta e hoje é muito impactada pelas normas internacionais, é a questão da mensuração. Reconhecida essa realidade desse evento econômico, como que ele deve ser mensurado? Pelo custo, pelo valor de mercado? Como que, enfim, qual é o valor de mercado? E a terceira etapa, que está muito ligada também à transparência e à ideia de ampla divulgação, hoje que, principalmente nos mercados de capitais, se preconiza, bem, nós reconhecemos, mensuramos os eventos econômicos, como nós vamos demonstrá-los aos usuários, né? Alguns eventos podem não estar contabilizados, como são o caso de contingências, vamos dizer assim, processo tributário que haja uma discussão, uma autuação, a empresa está questionando, e na avaliação da empresa, dos seus assessores, a probabilidade de perda desse processo não é provável, o que seria uma probabilidade possível, mas não provável. Se a probabilidade é provável, a decisão seria por reconhecer essa obrigação no seu passivo. Se a avaliação é possível, não há o reconhecimento, portanto, não há a mensuração, mas há a necessidade de divulgação. Porque, ainda que ele não esteja produzindo efeitos patrimoniais, é de interesse dos usuários da informação saber que existe uma autuação, um processo que pode, eventualmente, levar a uma perda, ainda que ela não esteja refletida nessa posição patrimonial. O lucro não é um conceito ontológico. Então, aqui um rapidíssimo exemplo de... existe um lucro real, existe... e aqui eu gostaria de destacar também a observação de que a contabilidade, assim como o direito, ela se serve da realidade, muitas vezes econômica, mas traduz isso numa linguagem convencional, a partir de pressupostos e, enfim, critérios próprios. Então, pegar o caso de uma aquisição de maçãs, né, uma empresa que compra e revende maçãs. Ela adquiriu as 100 primeiras maçãs por R$1 cada, o custo total de R$100. Num segundo momento, adquiriu mais 100 maçãs por R$2 cada uma, R$200. É um mercado muito ativo de maçãs, né, que o preço sobe, mas é só para ilustrar. No terceiro momento, adquiria R$3 as mesmas 100 maçãs. Então, ela tem o estoque de 300 maçãs, cada uma delas adquiridas com valores diferentes. E, então, ocorre a primeira venda de 100 maçãs por R$3,50 cada unidade. Teoricamente, existem 3 métodos de reconhecer o resultado dessa operação. O método primeiro que entra, primeiro que sai, a receita é sempre a mesma, né? 350 ali para simplificar. Mas se eu tomo o custo da primeira aquisição das maçãs de R$1, eu vou, da baixa desse custo, reconhecer esse custo das 100 maçãs contra a minha receita pelo valor inicial, que é os R$100. Então, aqui eu tenho um lucro de 250. Se eu usar um outro critério de custo médio, em que eu tenho R$1, R$2 e R$3, o custo médio de 2, portanto, eu tenho o custo dessas 100 maçãs de R$200 e o meu lucro, consequentemente, passa a ser 150. E tem ainda o último que entra e o último que sai, o método EPS, pelo qual o custo da venda das 100 maçãs é reconhecido pelo último valor que ele entrou na contabilidade no estoque, que é o valor mais alto.
Consequentemente, o lucro, nesse caso, é o menor e, como esse método tende a levar ao reconhecimento de custo maior, na maioria dos casos, ele não é aceito para fins fiscais. Mas também é uma possibilidade teórica. Então, é um exemplo muito simples, mas só para ver como não existe o lucro na natureza, né? Depende de qual critério está sendo adotado e a justificativa desse critério. Então, uma situação bem simples que pode levar uma incerteza na definição de lucro, né? Um ponto de partida. Outro fator que influencia a escolha do modelo contábil é a forma de financiamento das sociedades. Nos países em que o financiamento das atividades empresariais acontece principalmente via mercado bancário, via crédito privado, a contabilidade tem uma preocupação de retratar uma situação mais confortável, mais, talvez diria, pessimista para esses credores que financiaram essa atividade, no sentido de que se a empresa acabasse hoje, a empresa tivesse que pagar os seus créditos, o que sobraria para os credores? Então, isso faz também com a necessidade de uma regulação autônoma pelo Estado mais intensa, porque a ideia do Estado também tutelando esses interesses de credores. Então, isso se considera que o exemplo aí da Alemanha e outros países da Europa continental. Já no caso do... E até tem uma questão interessante aqui, que isso também está relacionado aos sistemas jurídicos, né? Enquanto o sistema anglo-saxão privilegia o financiamento das sociedades via mercado de capitais, não é uma divisão estanque, é claro que também tem crédito privado, mas quando existe esse objetivo, os investidores passam a ser os principais usuários da contabilidade e aquela ideia um pouco mais pessimista no sentido de o que vai sobrar se isso aqui terminar, passa a ser vista como uma ideia de expectativa, uma ideia de quanto aquele investimento no futuro pode proporcionar. E essa é uma diferença muito importante no que tipo de norma contábil melhor vai atender esses diferentes objetivos. Então, nesses países, e aí fazendo a relação com o sistema anglo-saxão, as normas contábeis são produzidas muito mais pelos próprios contadores do que pelo próprio Estado. O professor Anina ontem fez algumas observações muito importantes que, mesmo nesses sistemas, não se, até pela perspectiva que ela tem jurídica da contabilidade, não se exclui a eventual interferência até do Poder Judiciário como última palavra sobre alguma decisão contábil. Mas, do ponto de vista de legislação, mesmo que haja uma delegação por lei, mas são regulações contábeis por contadores, por órgãos profissionais, mais desvinculados ainda, que exista essa delegação do legislador formal. E como é que, então, vão aparecer as normas internacionais nesse contexto? Bom, a contabilidade ela tem registros históricos muito antigos, enfim, fala-se nos fenícios, na Idade Pré-Medieval, mas de fato com a Idade Média, o surgimento do comércio, né, principalmente a partir da Itália, depois o surgimento dos bancos, que ela se estrutura realmente para registrar as operações comerciais. E dentro da ideia até de uma contabilidade não regulada, muito baseada em costumes, a lex mercatória, né, que se falou,
E aí surge um trabalho de um matemático, Luca Pacioli, que ele tem um livro de matemática, mas um capítulo desse livro é dedicado a descrever as partidas dobradas, que é a ideia do débito e crédito, né, os lançamentos contábeis a débito e a crédito. E que é curioso observar que ele está dando um tratado de matemática dentro daquela ideia de racionalidade, de que as coisas fecham, né? Então, do ponto de vista de início da contabilidade como ciência, pode ser considerado um marco, mas dentro de uma ideia de uma ciência racional, objetiva e exata até. E aí, as mudanças econômicas pelos quais o mundo passa econômicas e ideológicas, vão levando também a novas proposições para a contabilidade. As navegações com grandes investimentos dos países também levam à necessidade de mensurar esses retornos. A Revolução Industrial, que traz a necessidade de estabelecer uma contabilidade de custos, saber qual é o custo de produzir a mercadoria, e aí, de novo, a questão da assimetria, né, reduzir as assimetrias. Depois nós temos o surgimento das bolsas, que também ampliam as demandas de capital por parte das atividades econômicas. Aí, criação das sociedades por ações, auditorias obrigatórias. Nós temos a crise de 29, com a quebra da Bolsa Americana, que, como foi falado ontem, leva a uma reação do legislador no sentido de impor auditorias, de até fazer esse processo de endorsement, de delegação para o órgão contábil emitir normas, ou seja, é um momento que a tutela, né, do Estado, mesmo em países anglo-saxões, aparece mais evidente, e isso gera também uma necessidade de desenvolvimento da contabilidade. E, mais recentemente, o fenômeno da globalização, né? Aquele livro que agora já está até mudou, acho que até o título, mas que na primeira edição dizia "O mundo é plano", né? E então, se o mundo é plano, é necessário uma linguagem para ter uniforme para viabilizar a comunicação econômica, né? Então, eu leio o balanço de uma empresa na China, tem que ser lido com uma linguagem como eu leria o balanço aqui no Brasil, basicamente porque, senão, isso dificulta o próprio processo de globalização, as suas consequências econômicas. Nós tivemos também, ali pelos anos 2001, a bolha, né, da tecnologia nos Estados Unidos, e depois também os escândalos contábeis, né, as fraudes na Enron, WorldCom, onde uma visão muito formalista, né, da contabilidade deixava espaço para enfim, lançamentos e falta de consolidação de negócios com prejuízo, como no caso da Enron, falta de despesamento de despesas que continuavam no ativo, e acabou que, aproveitando brechas de uma contabilidade extremamente regrada e muito pouco principiológica, algumas empresas, né, no caso principal a Enron, WorldCom, acabaram quebrando e causaram um impacto econômico importante. E, de novo, a resposta do legislador com a Lei Sarbanes-Oxley foi de colocar mais controles nas empresas, regular mais a própria responsabilidade dos administradores. Então, nesse contexto de necessidade de uniformidade da linguagem financeira, é que se amplia o uso do padrão internacional. Tem um quadro ali que é muito citado nessa discussão, que é uma demonstração da Daimler-Benz, da Mercedes-Benz, em 1993, onde ela tinha balanços publicados na Bolsa Alemã e na Bolsa Americana. Na Bolsa Alemã,
o lucro que ela reportou naquele ano era de 615 milhões de marcos, né? Ali tem marcos alemães, enquanto que na Bolsa Americana ela reportava um prejuízo de 1,5 bilhão, praticamente, de marcos. No mesmo ano, as mesmas operações, em balanços divulgados em mercados diferentes, tinham resultados absolutamente contraditórios. E não se pode dizer que nenhum estava errado, porque o que estava por trás dessa diferença eram os critérios, as convenções que se utilizavam num sistema e no outro. E aí tem uma frase ali: cash is a fact, profits an opinion. Se dinheiro, movimentação de dinheiro financeira, regime de caixa, o que entrou, o que saiu, fosse utilizado, a gente não precisava de contabilidade, né? A gente poderia ir lá no banco, olhar quanto que tem o saldo da empresa, e isso é o que ela tem. E essa é uma perspectiva até de... a empresa terminou ali, o que sobrou ali no caixa. Mas a gente sabe que esse pressuposto não pode ser usado porque as empresas continuam, e os investimentos e o crédito. Então, a contabilidade se estrutura para capturar o lucro em determinado momento. E o que é o lucro? É o movimento na direção daquele caixa, mas não é o caixa ainda, né? Então, os critérios que vão ser adotados para mensurar esse lucro podem ser bastante diferentes, já que lucro não é caixa. Então, por isso que ele dizia ali, lucro é uma opinião. Mas, na linguagem de negócios e, enfim, de compromissos jurídicos, não convém ficar com uma diferença tão grande, uma opinião. Então, a força das normas internacionais, ela está naquilo que a doutrina chama de efeito de rede, né? Na medida em que um país adotasse a norma internacional, seria só a norma daquele país. Na medida em que houvesse uma convergência de vários sistemas a essas normas, ainda que não totalmente idênticas, a linguagem fica mais uniforme, mais fácil de ser entendida. Do ponto de vista histórico, alguns marcos das normas internacionais foi o surgimento do IASC na Inglaterra em 1973, que depois passou a se chamar IASB em 2001, como um órgão de contadores, um órgão privado responsável por estudar, por propor ideias, e realmente com a formação do IASB, com o próprio apoio da União Europeia, que ele se profissionalizou, né? E, bom, ontem se discutiu por que tem tantas normas contábeis hoje, 3.000 páginas e tal, porque tem órgãos preparados para produzirem normas contábeis, e eles existem para isso, então eles vão produzir normas contábeis, e na medida em que a realidade vai mudando. E então eu falo do padrão IAS e IFRS, porque ainda existem normas, poucas, mas existem da época do IASC, né, que são as IAS, que a gente chama aqui no Brasil, e o IFRS a partir do IASB. Aí, com a decisão da União Europeia por adotar essas normas que eram estudadas e divulgadas pelo IASB a partir de 2005, isso também foi falado ontem, do ponto de vista de União Europeia, essas normas começaram a pegar, né? E em 2005, as empresas europeias, com ações listadas em bolsas europeias, passaram a ter que usar essas normas, mas com essa observação, para os seus balanços consolidados, que é a ideia de união de balanços de CNPJs numa entidade econômica. Então, a preocupação do IFRS, desde a origem, é com a consolidação, é com a entidade econômica, né? Muito mais do que com a entidade jurídica, lá com o balanço do CNPJ. É como que empresas de capital aberto
que dividem suas atividades em empresas controladas, coligadas, vão reportar os seus ativos, passivos, seus resultados a partir dessa perspectiva consolidada. E aí outros fenômenos, né? Em 2008, a crise do subprime, em que as empresas, usando uma contabilidade de valor justo para derivativos, ou seja, enquanto os imóveis que davam lastro para esses derivativos, para esses instrumentos financeiros, estavam se valorizando, a contabilidade baseada em mensuração valor justo leva a um reconhecimento dos instrumentos financeiros, é uma majoração do valor, né, nos balanços, porque os ativos que davam lastros a eles também estão se desvalorizando. Quando cai o valor dos imóveis, as pessoas não conseguem pagar, esses ativos que estavam na contabilidade das instituições financeiras têm uma queda muito rápida e, bom, é aquela história que todos conhecem do fechamento, inclusive, de instituições. O governo teve que, inclusive, resgatar muitas delas e para sanear o sistema financeiro. E por mais que se critique daí o uso do valor justo, que é uma consequência das normas internacionais nesses casos, quem defende a contabilidade internacional diz que, se ele não fosse usado, também as pessoas não ficariam sabendo disso, né? Os bancos quebrariam, ninguém teria essa informação. Mas, de qualquer maneira, isso levou a estudos mais criteriosos em relação a essa temática. E é importante também referir que o IFRS, embora hoje seja adotado na maior parte dos países, ele não é adotado nos Estados Unidos, que é o principal mercado de capitais do mundo. Muito por um apego, uma necessidade dos americanos por manterem aquelas regras que eles conhecem. Em alguns casos, as normas não são conflitantes, até existem aproximações. E até, como no caso do CPC 47 Receitas, o IASB e o FASB, o órgão americano responsável pela elaboração dos US GAAP, trabalharam em conjunto para construir uma norma que valesse nos dois sistemas. E como é que chegam, então, essas normas aqui no Brasil? Através de lei, né? A CVM já havia previsto, por sua normatização, que a partir de 2010 as companhias abertas deveriam apresentar o balanço consolidado baseado em FRS, mas era necessário, dentro da visão do nosso sistema, uma lei para delegar essa competência para a CVM. Isso foi facilitado também por dois fatores: o Plano Real, a estabilidade econômica, né, que o Brasil começou a atrair mais investimentos para a Bolsa, mercado de capitais, e também pela criação do CPC, um órgão contábil, criado em 2005, com pessoas profissionais da área, com uma função também de estudar, divulgar as normas baseadas nos padrões internacionais. Então, havia um contexto econômico e um contexto de normatização de normas para a adoção do IFRS. Porém, a decisão foi, no final do ano, quando saiu a lei, de que esse novo padrão valeria para as demonstrações individuais. E aí a origem das nossas dificuldades até hoje, porque essas normas evoluem muito rapidamente. Ontem foi mostrado várias normas que já estão para sair e, quer dizer, vão se aplicar imediatamente, seja balanço de companhia aberta, de companhia fechada, tem algumas diferenças, mas elas passam a valer. Em defesa por que foi feito isso, um argumento é de que, bom,
Se nós vamos ter que fazer no consolidado de companhias abertas, e no Brasil as companhias abertas têm muitas subsidiárias, empresas controladas e coligadas, é mais prático, é mais simples já fazer com que no balanço individual dessas controladas e coligadas a contabilidade já venha no padrão novo. E aí eu vou estar formando também um grupo de profissionais que não é uma, vamos dizer assim, uma casta, talvez, de contadores muito especializados que fazem demonstrações consolidadas de companhias abertas. Todos os contadores vão ter que aprender a estudar esse novo padrão contábil, aplicar nas empresas, e isso é melhor. Enfim, são especulações, assim, mas que a gente tem acompanhado por que isso foi feito. E aí a realidade é que nós temos diferenças, né? SAs de capital fechado, elas utilizam esse novo padrão contábil com base na Lei 6404, que às vezes é diferente, em alguns casos, de um CPC, que é o pronunciamento emitido pelo CPC, adotado para companhias abertas. São poucas diferenças, mas elas existem. Em que pese isso, as SAs de capital fechado podem adotar as normas das companhias abertas. Aí nós temos as de grande porte, que não são SAs, podem ser limitadas, cooperativas até, mas que têm faturamento acima de 300 milhões ou ativos acima de 240 milhões. Então, essas também seguem as normas contábeis da Lei 6404. Aí temos as sociedades regulamentadas, como instituições financeiras, em que o Banco Central não adotou assim, o IFRS de forma plena para as instituições financeiras, principalmente por causa dessa questão do valor justo e com a preocupação com a prudência, né, com os limites prudenciais dos bancos. Aí nós vamos para as sociedades tributadas pelo lucro real, que tem a conexão com a contabilidade, portanto, com o IFRS. Temos aqui as pequenas e médias empresas, que foi exposto ontem. Existe uma resolução do Conselho Federal de Contabilidade que adotou o CPC de pequenas e médias empresas, que não é uma adoção plena do IFRS, porque ele reconhece que essas sociedades abaixo de 300 milhões de faturamento, mas que ainda assim são grandes, o custo-benefício de adotar o IFRS não recomendaria que as normas fossem aplicadas integralmente. Então, tem várias exceções ali. Enfim, e os contadores que, obviamente, têm que seguir essas normas profissionais. O que então, o padrão traz de novidades? Assim, eu destacaria principalmente a ideia de substância econômica. Fala-se na prevalência da essência sobre a forma jurídica, o que é algo estranho para quem é do direito, porque como que algo pode prevalecer do ponto de vista normativo, sobre o direito? Mas por isso que eu prefiro até no livro falar na ideia de substância econômica, ou seja, a contabilidade não despreza o direito, não está dizendo, mas ela reconhece que a sua preocupação do ponto de vista informacional e de investidores mostrar a realidade econômica da maneira mais fiel possível. Os exemplos dados pela norma não são os melhores. Pega o contrato de compra e venda com uma cláusula de retrovenda, que é um instituto de direito civil que permite alguém comprar e recomprar um bem após certo tempo. E isso não deixa de ser uma compra e venda, mas que, para a norma contábil, é entendido como uma operação de financiamento, porque a realidade econômica era que a pessoa usasse o bem adquirido por um tempo e depois revendesse para o antigo proprietário, então muito próximo de um arrendamento, de um lease. Isso não significa que o contrato foi feito, não dá para confundir essa ideia com a de simulação, por exemplo, que o contrato foi feito para
dar uma aparência de compra e venda quando o que se queria fazer era financiamento. Não, é simplesmente o objetivo de uso da contabilidade, que é enxergar essa realidade econômica. E, como consequência disso, existe dessa essência econômica uma abertura ao uso do valor justo, do valor corrente, como no exterior se comenta, que o custo é a medida mais objetiva do patrimônio, ou seja, quanto que o ativo valia baseado no quanto foi pago por ele. Então, isso, obviamente, está associado a uma tradição mais conservadora, né? Não existe dúvida sobre quanto se pagou. Quando se começa a trabalhar com outras bases de mensuração, que buscam capturar não o quanto se pagou, mas o quanto vale um determinado ativo ou passivo, então nós começamos a ter dificuldades, mas o IFRS dá abertura para que se use o valor presente, que foi falado aqui ontem, né, numa operação a prazo. O valor da venda não é aquele valor nominal, mas o valor à vista, o valor nominal diminuído dos juros que estão embutidos naquela operação. Se eu vou receber 100 em 3 anos, esses 100 valem hoje um pouco menos do que isso, porque tem o custo do dinheiro não ser recebido durante 3 anos. Imagina a confusão que daria para fins tributários se nós fôssemos dissociar essas duas figuras, né, e entender que a receita da empresa não é, nesse momento, 1.000, mas é o valor à vista, e o restante eu vou apropriar como receita financeira, e aí tem PIS e COFINS. Então, nesse aspecto, o legislador tributário buscou uma neutralização, né? E aí gera, obviamente, uma série de obrigações para que aquilo que está na contabilidade por valor presente não automaticamente produza o correspondente efeito tributário. E o valor justo, que eu vou falar em seguida também, que é a expressão hoje mais controversa, né, desse padrão. Então, dentro da ideia de substância econômica, o que é controle, do ponto de vista de uma visão jurídica, a lei das SA define o controle de uma sociedade como a titularidade de direitos de sócio que lhe assegurem de modo permanente a maioria dos votos nas deliberações societárias. A definição contábil não está preocupada tanto com o título formal, ela está mais preocupada com o controle que gera uma exposição para a entidade que controla e gera um retorno. Então, por exemplo, uma opção de exercício de compra de ações não é ainda um título, não gera ainda a propriedade dessas ações, mas para a contabilidade já pode ser entendida como existência de controle. Uma visão do ponto de vista econômico. Se eu tenho a opção de adquirir o controle, economicamente, se as condições dessa opção dependerem só da minha decisão de comprar as ações ou não, já existe o controle, ainda que juridicamente não. Então, só para dar um exemplo, e aí isso vai provocar divergências na forma que eu avalio os investimentos em outras sociedades. Se eu tenho controle, segundo essa definição, eu vou fazer a consolidação, ou seja, eu vou unir os ativos e passivos de CNPJs diferentes numa única demonstração econômica, e vou ter equivalência patrimonial, que é o reflexo, reconhecer na controladora o reflexo das variações do patrimônio da controlada. Se eu não tiver controle, mas posso ter uma joint venture, um controle conjunto, ou tiver uma coligada, que é aquela sociedade que tem uma influência, eu tenho influência significativa, ou até presumidamente mais de 20% do capital, mas não tenho controle. Aí eu não faço consolidação e faço equivalência.
E se eu não tenho nada disso, controle ou coligação, eu tenho um investimento financeiro, como uma empresa que fabrica copos e tem ações de uma companhia petroquímica, por exemplo, que não está necessariamente ligada à atividade dela, como investimento. Aí, nesse caso, a avaliação, a mensuração desse investimento vai ser com base no valor justo. Aqui tem um exemplo de MEP, simplesmente o reflexo, né, dessa variação patrimonial do investimento. Então, para um patrimônio líquido de 500 mil da empresa controlada, a empresa ABC controladora possui 90%, portanto, ela tem um reconhecimento de um investimento de 450 mil. Num segundo momento, a empresa XYZ apura um lucro de 200 mil, que ela não distribui nesse momento. Então, a ABC, a controladora, vai reconhecer 90% desse lucro como um acréscimo do seu investimento, né? Em contrapartida a uma receita de equivalência patrimonial, que sempre foi entendida como não tributável. Por quê? Existe a isenção, claro, dos lucros e dividendos distribuídos, mas a ideia de que a equivalência patrimonial não revela riqueza, não revela disponibilidade daquele lucro para a empresa controladora. Ela só teria acesso, de fato, àquele lucro se houvesse uma deliberação societária da empresa XYZ, permitindo ou determinando a distribuição daqueles lucros para os seus sócios. Enquanto isso não acontece, o MEP, que também está ligado a essa ideia de substância econômica, ele vai simplesmente refletir a variação no patrimônio econômico da empresa investida. Então, não há realização dessa receita para a empresa controladora. Por isso que o MEP nunca foi tributado, né, até hoje, embora não seja verdade dizer que ele não produz efeitos tributários, porque na medida em que ele permite o ajuste do custo do investimento da empresa controladora, ou seja, ela tinha 450, com os 180 de resultado, o custo do investimento subiu para 630. Se ela vender essa participação na XYZ por 700, amanhã ou depois, o ganho dela nessa operação vai ser 70, porque o custo foi ajustado. Mas isso também está ligado ao fato de que os lucros não foram distribuídos ainda e que o novo adquirente é que vai se apropriar deles. Valor justo, então, valor presente nós falamos, valor justo, preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação ordenada entre participantes do mercado na data de mensuração. Existe um conceito, né, uma aproximação evidente com o valor de mercado, mas mesmo o valor de mercado é o valor de entrada, é o valor de saída, é o valor do ponto de vista do comprador, do vendedor. Então, isso gera alguma dificuldade de mensuração e até critérios diferentes para ativos diferentes. Hoje, no Brasil, e até por consequência das normas internacionais, não existe assim essa ideia de que toda a contabilidade é baseada em valor justo. Embora as hipóteses de valor justo, de reconhecimento, mensuração por valor justo tenham aumentado, né, consideravelmente, mas não é assim uma disseminação completa pelo balanço que a empresa passa a ser avaliada simplesmente pelo valor econômico e se esquece o custo. O custo ainda é a base principal de mensuração para os ativos, mas nesses casos específicos se permite essa abertura, que são os casos de instrumentos financeiros, inclusive derivativos, destinados à venda, ativos biológicos, que são ativos que crescem, né, o
o bezerro que vira uma vaca, enfim, que cresce em razão da ação natural. No caso dos estoques, o valor justo é negativo, porque eu preciso avaliar eles ou pelo custo ou pelo valor realizável líquido, que seria o valor justo, dos dois o menor. Aqui é uma ideia mais conservadora de uso do valor justo, de que os meus estoques eles têm que estar avaliados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável. Se o valor realizável, o valor justo de estoques, for maior do que custou, e que é o que normalmente acontece, eu não vou poder usar o valor justo para estoques. Eu fico com custo. Nas combinações de negócios, que é outro conceito novo trazido pelas regras, não se fala mais necessariamente em compra e venda de empresas, de ativos, em fusão, incorporação, é tudo combinação de negócio. Aí tem um critério que hoje primeiro se avalia o valor justo da empresa que está sendo adquirida ou do negócio que vai ser combinado. Enquanto no passado eu tinha uma avaliação por valor contábil, e a diferença seria atribuída a um ágio, hoje eu preciso primeiro avaliar todos os ativos e passivos da empresa que estão sendo adquiridos pelo valor justo. E aí isso vem para o balanço da empresa adquirente todo esse valor justo de todos os ativos e passivos da empresa adquirida. Propriedades para investimento, que seria aquela propriedade na tradução brasileira para aluguel ou para valorização de capital. É claro que tem propriedades que geram aluguel, mas que fazem parte das atividades da empresa. Uma empresa imobiliária, por exemplo, que esses ativos poderiam estar no imobilizado. No caso de propriedades para investimento, é visto exatamente como um investimento, muito mais do que um bem para uso nas atividades, e, portanto, ele não fica no imobilizado, fica numa conta de investimentos e é sujeito ao valor justo, à mensuração dessa forma. Uma particularidade é que ativos biológicos e propriedades para investimento, por exemplo, por força das regras contábeis, hoje eles são contabilizados em resultado, enquanto que, pela lei, pelo sentido das normas internacionais, que estão muito mais preocupadas com o balanço patrimonial do que com a demonstração de resultados, esses valores justos iriam para o patrimônio líquido, portanto, sem afetar o resultado do exercício, que é a base de tributação. Mas nós temos, por força de CPCs, essa passagem pelo resultado do valor justo. E aí, níveis diferentes, hierarquia de valor justo, né? Tem instrumentos financeiros que eu consigo enxergar, vejo a cotação diariamente no mercado, não me oferecem maiores problemas de mensuração, mas tem outros que precisam de técnicas e modelos de avaliação. E aqui um exemplo, de novo, dos razonetes, né, da contabilidade. Então, uma empresa que adquiriu um imóvel para investimento em novembro de 2017 por 100 mil, o valor justo desse imóvel no final do ano era 150. Então, ela tem, pela aquisição, um lançamento do imóvel lá na conta de investimentos do ativo circulante a débito de 100, crédito de bancos que saiu dinheiro do caixa de 100. Na sequência, ela verifica que o valor justo é 50 mil, então ela aumenta o valor, sem ter tido esse custo, né, só por base na avaliação, aumenta o valor do imóvel na conta do ativo, em 50 mil, e reconhece essa receita de 50 mil. Então, se ela não tivesse nenhuma outra operação, ela comprou um imóvel por 100 e tem um lucro de 50 mil sem ter vendido esse imóvel na contabilidade. O que o legislador tributário faz? Eu não vou, decido não tributar esse valor justo.
vou permitir a exclusão dele para fins de apuração de resultado fiscal. Então, ele está lá na contabilidade, que é o ponto de partida, mas eu elimino esse valor da apuração fiscal de forma que o meu lucro fiscal seja zero. E, para isso, ele exige que esse 50 mil de valor justo seja contabilizado numa subconta. Ou seja, eu tenho a conta principal que registra o custo do bem e tenho uma subclassificação dentro dela que registra o valor justo, que vai ser depois adicionado só no caso de uma venda, de um evento de realização. E aqui, ontem, nós tivemos a apresentação da professora Nina, que nos falou, entre outras coisas importantes, sobre a heterointegração. Aqui a gente tem, de fato, a volta de uma interferência do fisco ou da legislação tributária, melhor dizendo, na contabilidade, na medida em que, para não gerar efeito tributário, a lei determina todo esse controle, essa transformação do plano de contas para atender os objetivos fiscais. A outra pergunta, é claro, é se o legislador tributário poderia considerar esse valor como passível de tributação sem realização. Assunto muito polêmico, né? Não vou deixar no livro aí para depois um debate, porque realmente é um ponto hoje bem controverso. Então, aqui é o lançamento da hipótese de venda. Então, a empresa vendeu, né, pelos 50 mil, e aí sim ela vai, como esse lucro não está mais na contabilidade, porque ele já foi reconhecido no valor justo, então, quando ela vendeu para 50 mil, o lucro contábil é zero, já foi reconhecido antes. Então, ela precisa fazer uma adição na apuração do imposto de renda, via LALUR, via livro fiscal, baixar aquela subconta, e aí sim ela vai tributar quando da venda do ativo. Outras distinções, né, conceituais do IFRS, baseado na substância econômica também, a redefinição do ativo não circulante, que antes era composto basicamente de imobilizado e diferido. Agora, no imobilizado, agora não, porque já estamos convivendo com isso há 10 anos, mas a definição legal passou a incorporar não apenas bens corpóreos no imobilizado, que a companhia tenha o título jurídico de propriedade, mas também os direitos que decorram de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses bens. Ou seja, do ponto de vista contábil, se traz para dentro do patrimônio relações jurídicas que não necessariamente impliquem propriedade. A partir desse ano, entrou em vigor o CPC 06R2, que é a norma de arrendamento, em que, basicamente, a ideia... Isso também causou uma série de discussões se seria o melhor critério, mas todos os ativos que geram para a entidade direito de uso, mesmo que não sejam da propriedade dela, são trazidos para dentro do ativo da empresa. Nós já tínhamos essa aproximação a partir da definição legal com o arrendamento financeiro. Ontem, o professor Vitor falou do trabalho sobre o irredentismo da contabilidade, que é da década de 70, do Fábio Comparato, em que ele reclamava o que os contadores estão querendo registrar no balanço da empresa, o leasing, sem ela não ter adquirido o bem. Basicamente, essa polêmica já existia em relação ao leasing. Agora, a partir desse ano, não é só o leasing. É o aluguel, por exemplo. Uma empresa X aluga um imóvel por 2 anos, 3 anos, um prazo maior, ela vai se beneficiar do uso daquele imóvel por mais tempo. Então, essa definição mais abrangente ativo já permite que ela traga esse valor, faça depreciação, enquanto está pagando o aluguel.
Então, para ilustrar essa abertura que a substância econômica traz para dentro dos balanços. Ativo intangível, então, enquanto o imobilizado está mais ligado aos bens corpóreos, o intangível a bens incorpóreos. E aqui tem desde a questão de gastos com desenvolvimento de produtos até a aquisição de uma empresa com ágio. Agora está aceito até pelo legislador tributário a nomenclatura goodwill, para definir a diferença entre o valor que se paga pela aquisição de uma empresa e o valor justo dessas empresas. Então, lembrando, como eu referi, vai haver um desdobramento pelo qual a empresa que comprou outra, ela traz para dentro da sua contabilidade os ativos e passivos avaliados a valor justo, mas se ela pagou mais por isso, ela tem um goodwill, que agora sim claramente a expectativa de rentabilidade, que não tem outra explicação porque alguém pagaria mais por uma empresa que não seja aquilo que ela vale, né, o que seria o seu valor de mercado. Então, se pagou a mais é porque havia uma expectativa de que, além daquele valor de mercado, a rentabilidade futura que essa empresa geraria seria maior. Esse goodwill, esse ágio, né, que agora o goodwill, por rentabilidade futura, ele vai ficar no intangível. E aí, hoje, embora as normas contábeis não permitam a amortização desse ágio, elas permitem, sim, exigem que se avalie se aquela rentabilidade futura vai se confirmar e, portanto, faça o chamado teste de impairment. Então, pode ser que a empresa não teve lucros, não gerou aquela rentabilidade, então tem que baixar esse ativo intangível. Então, um controle complexo de se fazer. Até nos Estados Unidos estava se discutindo intensamente se não era melhor permitir que amortizasse, porque ficar todo ano fazendo laudos e avaliações sobre rentabilidade futura é muito custoso para definir se aquele ativo ainda merece permanecer lá. De todo modo, aqui no Brasil a gente não reconhece para fins tributários a amortização contábil a partir das novas regras do goodwill e nem o impairment. Quer dizer, se a empresa tinha 100 lá de rentabilidade futura de ágio e entendeu que não ia recuperar e baixou aquele 100, eu desprezo para fins tributários. O que o legislador tributário permitiu agora foi a exclusão fiscal desse ágio, desse goodwill, em 60 meses, mas via livros fiscais, não mais via contabilidade. O impairment, então, é uma exigência de que a companhia periodicamente avalie se aqueles valores de custo, ou eventualmente até de valor justo, que estão no seu ativo, existem condições eles vão produzir resultados suficientes, superiores àquele valor pelos quais estão registrados, e se ela concluir que não, aquele valor de ativo não será capaz de produzir resultados suficientes, ela precisa abaixar. No caso do imobilizado intangível, como eu falei, se a conclusão for de que o valor justo, ou que os resultados vão ser muito mais superiores, não é permitido fazer a contabilização do valor justo desses ativos, porque, como eu falei, são hipóteses específicas. Então, é um valor justo negativo, né? Vamos dizer assim, que a contabilidade apropria nesses casos, não o valor justo positivo, como em outros momentos nós tivemos a possibilidade de reavaliação espontânea de ativos pelas pessoas jurídicas, mas essa possibilidade também foi revogada pela Lei 11.638. Aqui o exemplo mais impressionante, que assim, até para efeito de estudo e magnitude de impairment, foi
a questão da Petrobras, né, que no ano de 2014, né, no balanço de 2014, ela fez uma baixa de quase 50 bilhões de reais do seu ativo imobilizado, basicamente com dois critérios. O primeiro seria de que naqueles gastos que formaram o ativo imobilizado das refinarias, havia o chamado custo da corrupção, enfim, se baseou num percentual de 3%, que seriam valores gastos pela companhia, mas que teriam sido desviados, portanto, não eram factíveis esse ponto, esse percentual de permanecer como um custo da companhia, porque no final eram valores que teriam sido desviados. E dentro dessa premissa se baixou 6 bilhões do ativo imobilizado, baseado no impairment, nesse critério de revisão da recuperação dos valores ativados. E o outro foi pela própria desvalorização dos ativos, que o custo deles se constatou que não seria capaz de gerar o resultado que o valor imobilizado retratava, que foi uma baixa de 44 bilhões de ativos, né? E isso também mostra como a contabilidade ajuda a retratar, dentro dessa ideia de realidade econômica, não é o que foi desviado, é a perda de oportunidades com, enfim, projetos que não seriam capazes de trazer os resultados suficientes para recuperar esse custo. Bom, eu vejo que estou chegando próximo do horário e que será muito difícil cumprir toda a temática, né, que estava prevista. Procurei, inclusive, aqui condensar os conteúdos, né? Tem muito mais coisa no livro sobre interpretação, integração. Não sei como estamos de tempo, desembargador, para... Teríamos 2 minutos. 2 minutos. É suficiente. Então, vou só pontuar mesmo, esse material vai ficar à disposição. Até dentro da ideia de evitar sobreposições, o professor Vitor ontem falou muito sobre essa evolução da relação entre contabilidade e direito tributário no Brasil. Eu queria destacar alguns pontos, que essas diferenças entre os dois sistemas, elas têm duas naturezas. Uma são diferenças permanentes, ou seja, caso de subvenções para investimentos e incentivos fiscais. Pelas novas regras contábeis, eles passaram a transitar por receita, são resultados no sistema contábil. Mas, por decisão do legislador, eles não são tributáveis desde que atendidas determinadas condições legais. Então, aqui eu tenho uma diferença que nunca... para um sistema contábil é receita, para o outro não é. Até uma questão de extrafiscalidade. Se decidiu não tributar um valor contábil. Mas muitas diferenças entre contabilidade e tributação são temporárias. O que isso quer dizer? Se a contabilidade segue um regime de competência, pelo qual as receitas, por exemplo, de vendas de longo prazo, vão ser reconhecidas ainda que não tenha havido recebimento em caixa, o legislador tributário pode decidir que a tributação ocorra só no momento do recebimento em dinheiro, no regime de caixa. A receita é a mesma, por isso que a diferença é temporária. Em que momento eu reconheço ela num sistema e no outro. A mesma coisa o leasing, as depreciações do ativo. Eu tenho uma depreciação, que é o exemplo que vai ficar ali, pela contabilidade, que me indica que um bem vai durar 5 anos. Então, vou depreciar aquele bem 20% ao ano. Mas
eu posso, por uma decisão do legislador tributário, até uma forma de incentivo, dizer que ele pode ser depreciado em 4 anos e não em 5. Então, eu aproprio antes aquela despesa no sistema tributário. E quando nós reconciliamos as diferenças, nós observamos que, fora os casos de valor justo e algumas situações pontuais, como as subvenções, claro, o valor justo foi uma decisão de não tributar, subvenções também, mas, no mais, essas diferenças entre IFRS e tributação são muito mais temporárias. E, quando o legislador tributário decidiu que ele ia não aceitar como regra esse novo padrão contábil, ele teve que impor uma série de ajustes e controles e obrigações acessórias, que hoje é um argumento aí para uma mudança do sistema. Por um lado, as empresas já se adaptaram a essas obrigações, né, porque no lucro real é necessário ter as subcontas, é necessário fazer ajustes de conciliação da receita já há 5 anos. Mas, ao mesmo tempo, a dinâmica da normatização contábil ela não para, né? Então, eu falei do leasing, poderíamos falar do CPC 47, várias outras normas que surgiram só de um ano para cá. E como se comporta, então, o legislador tributário diante disso? Foi criado na lei um mecanismo de neutralização, que é o artigo 58, também chamado RTTzinho, né? Então, tem uma norma contábil nova, ela impacta o lucro líquido contábil, mas ela não vai produzir efeitos tributários até que venha uma lei tributária e atribua os efeitos, então permitindo para o legislador tomar a decisão de acolher ou não determinado critério contábil. E, no mais das vezes, a Receita Federal tem recebido essas novas normas contábeis, estudado e emitido instruções normativas procurando neutralizar os efeitos dessas novas regras. Isso, ao mesmo tempo, tem gerado cada vez mais controles, obrigações, e até do ponto de vista do regulador, né, da Receita, não é fácil estudar uma norma como essas, né? Falei do direito de uso. Como entender isso para fins tributários? Bom, a primeira reação é neutralizar os efeitos. Mas, para isso, precisa impor uma série de controles. Então, quando eu brinco ali que hoje a contabilidade tributária é 2.0 turbo, que ela começou como um carro com motor 1.0 e hoje está quase desgovernado aí, porque se alega que 60%, 70% dos ajustes hoje ao lucro contábil, adições, exclusões, são decorrentes de adequações para evitar os efeitos tributários do IFRS. Em contrapartida, pelo que a gente viu, muitas dessas diferenças são temporárias e valeria a pena analisar se o legislador tributário também não poderia se utilizar desses conceitos, porque aqui, até fazendo uma homenagem à professora Nina, que esteve aqui ontem, está hoje também, se essa contabilidade tem, um dos textos dela, né, tem esse predicado de melhor retratar uma realidade econômica, por que necessariamente essa fotografia também não seria adequada para fins tributários? Eu sei, é claro que tem os princípios tributários, legalidade, segurança, isonomia, capacidade contributiva, e isso deve ser avaliado. Mas, por outro lado, nessas situações de diferenças que são muito mais temporárias, seria uma análise se, dentro de toda a tutela jurídica que o direito busca para a contabilidade pelos interesses que ela
permite resguardar, se em muitos casos essas normas também não teriam esse efeito positivo. Mas, de fato, seria uma experiência inédita, talvez, no mundo, o Brasil se servir mais do padrão internacional para fins tributários, porque, como, voltando ao início, esse conjunto de normas foi desenhado para demonstrações consolidadas e não para individuais, que é a origem do ponto em que estamos. Bem, eu tinha aqui para falar sobre combinação de negócios e CPC 47. Acho que comentei rapidamente sobre esses temas, né? Combinação de negócios e o tratamento do ágio. Fica aqui também esse material para apreciação. Só em poucos segundos falar do CPC 47. A ideia de que se o café aqui do tribunal lançar uma promoção de você toma 10 cafés e o 11º é por conta da cafeteria. A receita de venda daqueles 10 cafés vai sendo apropriada na medida das vendas, seria o racional normal, né? Mas o CPC 47 ele diz que, ao fazer a primeira, segunda, terceira venda, a cafeteria está assumindo a obrigação de fornecer um café lá adiante, como se fosse um desconto no valor da venda hoje. Então, em vez de reconhecer a venda dos 10 cafés como receita da empresa no momento da venda, 1/10 desse valor, que seria o desconto lá do 11º café, vai ficar no passivo como uma obrigação de, enfim, desconto ou de fornecimento da promoção, para ser reconhecida só quando aquele 11º café for entregue. Só para dar um exemplo muito simples de que o CPC 47, no reconhecimento de receitas, ele busca desdobrar dentro do valor da receita as obrigações que a entidade assume em relação aos bens e serviços entregues por conta daquela receita. Isso vale para obrigação de devolução, vale para... ou nem obrigação, uma entidade que identifica que de cada 100 produtos que ela vende, tem um histórico de que 5, 10 unidades são devolvidas. Então, isso, do ponto de vista econômico, não permite que ela reconheça já toda a receita de vendas, mas só quando, de fato, passar o tempo que o consumidor poderia exigir a mercadoria de volta e ela não fizer a devolução, por exemplo. Planos de fidelidade, né, já tem discussões hoje no Tribunal Administrativo, esses programas de milhagem, né, são maneiras de ver o contrato de compra e venda e de prestação de serviços como um núcleo de obrigações do vendedor, do prestador, e o reconhecimento da receita vai acompanhar o momento que essas obrigações são satisfeitas. A discussão aí hoje é se, dentro do artigo 58, esse é um conceito novo, é um método novo, que, portanto, deveria ser neutralizado, não ter efeitos tributários, como foi a decisão da Receita Federal, ou, se não, era um desdobramento do regime de competência que já existia e que poderia ser totalmente aceito para fins tributários, não se aplicando ao artigo 58. Então, só um rápido toque aí sobre essa nova regra, que acho que vai trazer muita discussão. Eu fico à disposição, se tiver tempo para perguntas, ou para e-mail, enfim, dúvidas complementares. E, novamente, muito obrigado mesmo, um grande privilégio poder estar aqui falando sobre esses assuntos que nos interessam e preocupam. Muito bem. Obrigado.